Olá, senhores. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que são inscritos em nosso canal das anotações. Para você que não é, seja bem-vindo. Espero que goste e se inscreva. Hoje o vídeo vai tratar a respeito da teoria geral dos procedimentos especiais. Nós vamos continuar a análise, vamos ver os fundamentos e as razões de instituição. Antes, uma pequena pausa de 2 segundos para rodar nossa vinheta, depois a gente continua a análise. Até mais. Então, senhores, conforme adiantado, nós vamos tratar hoje, vamos continuar a análise da teoria geral dos procedimentos especiais, veremos o fundamento teórico, filosófico e as razões de instituição. Inicialmente, a lógica do procedimento especial se dá através do acesso à justiça substancial. O acesso à justiça está lá previsto no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça ao direito, só que os estudiosos dos direitos fundamentais já têm há muito tempo afirmado que os direitos fundamentais não devem se limitar à mera positivação ou previsão no ordenamento jurídico. Essa seria a sua leitura meramente formal, e a gente deve investigar, portanto, que as garantias fundamentais alcancem o seu patamar de substancialidade, ou seja, que elas tenham a aptidão de sair do papel e transformar a realidade dos seus destinatários. Com relação ao acesso à justiça substancial, nós temos que o principal estudo a respeito de quais seriam as medidas a serem adotadas para que o acesso à justiça alcançasse realmente um patamar de realidade foi o Projeto Florença. No Projeto Florença, identificou-se a nível mundial 3 principais óbices, 3 principais problemas que impediam que o acesso à justiça saísse da sua mera positivação e fosse, portanto, verificável na prática. O primeiro grande problema, o primeiro grande óbice, era o óbice ou obstáculo econômico. Depois tínhamos o obstáculo procedimental e o obstáculo da tutela coletiva. O direito brasileiro tentou responder a todos esses. A respeito do óbice econômico, podemos falar, por exemplo, na instituição da Defensoria Pública, como órgão público incumbido de prestar uma assessoria jurídica integral aos hipossuficientes, o benefício da assistência judiciária gratuita. Por exemplo, alguns procedimentos especiais, como o juizado especial civil, ele é gratuito no primeiro grau de jurisdição. Enfim, alguns mecanismos processuais criados para atender o óbice econômico. Com relação ao óbice procedimental, justamente a criação de procedimentos especiais que respeitem as peculiaridades do direito material ou que forneçam algum subsídio, algum acréscimo de opção à parte interessada. Também a tutela coletiva deu ensejo a toda uma positivação, uma previsão de procedimentos e da própria regulamentação do direito coletivo no Código de Defesa do Consumidor, artigo 81, direito coletivo estricto sensu, direito difuso, direito individual homogêneo. Do ponto de vista procedimental, ação civil pública, ação popular, nós trataremos aqui no vídeo, mas no módulo lá de direito coletivo. O que nos importa, portanto, nesse momento, é o aspecto procedimental como fundamento de existência dos procedimentos especiais. Bom, esses procedimentos especiais são criados por algumas finalidades. A depender do procedimento, pode variar a finalidade. Nós temos, em um primeiro momento, uma finalidade que é muito comum, que é a da simplificação ou da agilização dos trâmites processuais. Diversos procedimentos especiais são criados no intuito de encurtar, de concentrar o procedimento para que seja diferente, portanto, do procedimento comum. O grande exemplo é o juizado especial civil. Nós temos também a possibilidade de previsão como finalidade de positivação, de criação do procedimento especial, a ideia de uma delimitação, uma especificação maior a respeito do objeto da cognição. Lá no nosso módulo, na playlist do processo de conhecimento, a tutela jurisdicional cognitiva, a gente pode analisar que a cognição, como é que se entende cognição? Atividade intelectual do juiz de análise das alegações e provas. A cognição se classifica de diferentes formas.
A cognição pode ser classificada do ponto de vista vertical, e aí ela pode ser exauriente, sumária ou rarefeita, mas também do ponto de vista horizontal. A classificação horizontal da cognição se dá de acordo com as matérias que podem ser alegáveis, que podem ser conhecíveis. E aí nós temos duas classificações. A cognição pode ser plena, que é a regra, quando não tem limitação, mas a cognição pode ter também uma limitação. E o procedimento especial pode criar essa delimitação. Por exemplo, o processo de inventário e partilha delimita a cognição para tratar tão somente das questões sucessórias. Bom, o procedimento especial pode criar também requisitos específicos. Nós temos requisitos genéricos, como a condição da ação e os pressupostos processuais. Mas o procedimento especial pode criar alguns requisitos específicos. Pensem, por exemplo, na ação possessória que nós veremos. Nós teremos um vídeo para cada um tipo dessas ações, desses procedimentos especiais em espécie. Por hora, só uma visão geral. Pense na ação possessória, que tem um procedimento especial, um procedimento efetivo da ação possessória, mas tem que ser demonstrado que a turbação, que a lesão à posse se deu pelo que a lei chama de força nova. Se você tem uma lesão de até ano e dia, você pode fazer jus ao procedimento especial. Caso contrário, você terá que proteger a posse perante o procedimento comum. Uma outra finalidade tradicional, costumeiramente atribuída, relacionada aos procedimentos especiais, é a previsão de um regime específico de execução, como é o exemplo elementar, a relevantíssima ação monitória. Esses são as principais causas que dão desejo, as principais finalidades que se pretende alcançar com a previsão de procedimentos especiais. Por fim, a análise a respeito das razões de instituição. Isso é importantíssimo. O procedimento especial ele pode ser criado, a razão de sua instituição, de duas ordens distintas. Em um primeiro lugar, o procedimento pode ser criado por política legislativa. Ou ele pode ser criado em razão de alguma peculiaridade própria do direito material. E aí classificarmos entre uma ou outra hipótese faz toda a diferença. Quando a gente fala de um procedimento especial criado por mera política legislativa, o que a gente está dizendo aqui é que o legislador exerceu um juízo prévio de proporcionalidade. Ele botou, de um lado, algumas garantias fundamentais, como, por exemplo, o contraditório e ampla defesa, e, do outro lado, outras garantias fundamentais, como a efetividade da tutela jurisdicional, uma prestação do serviço judiciário de qualidade. E aí, da proporcionalidade, da ponderação entre esses interesses, entre essas garantias fundamentais, ele achou por bem que seria o momento de criar esse procedimento. Então, veja, o procedimento criado tão somente, meramente por uma questão de política legislativa, por um juízo de proporcionalidade prévio por parte do legislador, nós temos como consequência a sua facultatividade. Pense, por exemplo, no juizado especial civil. O juizado especial civil é um procedimento especial na qual o legislador tentou simplificar, agilizar o trâmite processual. A gente perde um pouco na garantia fundamental do contraditório, da ampla defesa, e ganha, em contrapartida, em eficiência. É um procedimento mais efetivo, potencialmente mais célere. É um juízo prévio de proporcionalidade. A previsão se deu tão somente porque o legislador achou por bem, mediante esse juízo prévio de proporcionalidade disciplinar. Portanto, surge uma opção. O procedimento é facultativo ao autor. Agora, quando o legislador detecta a necessidade imprescindível de se disciplinar um procedimento especial, porque o direito material tem alguma peculiaridade, essa peculiaridade do direito material demonstra que o procedimento comum ele é imprestável, ou seja, ele é inadequado. Se o procedimento comum não consegue entregar o que a parte quer, que é uma tutela jurisdicional adequada, tempestiva e efetiva, a consequência direta é que essa positivação do procedimento especial pelo legislador, porque detectou que o procedimento comum é imprestável, porque o direito material tem alguma peculiaridade, isso faz com que o procedimento comum ele seja obrigatoriamente observável.
Então veja que no primeiro caso, por mera política legislativa, é facultativo ao autor. Na segunda hipótese, quando o procedimento comum não se presta a entregar a tutela jurisdicional, porque há uma peculiaridade no direito material, a parte não tem opção. A escolha do procedimento especial é, portanto, obrigatória. Por fim, nós temos a hipótese do procedimento criado por peculiaridade do direito material, ou seja, ele deve ser obrigatoriamente observado para que a parte possa cumprir a condição da ação do interesse de agir, mais especificamente a adequação do procedimento. O interesse ele subdivide em interesse e necessidade e interesse e adequação, como os senhores sabem. Nesse caso, se temos um procedimento especial que é obrigatório e a parte escolhe o procedimento comum é, portanto, inadequado. Diante dessa circunstância, a última pergunta: como deve proceder o juiz? Inegavelmente, a atitude do juiz deve ser no sentido de oportunizar à parte a solução, de abrir vista à parte para que adeque o procedimento e possa, portanto, suprir esse vício processual da carência de ação. Se a parte suprir, o procedimento segue pelo rito comum, pelo rito apropriado, pelo rito especial. Agora, se a parte, uma vez intimada a suprir a falha, a suprir o vício processual, não o faz, e aí mantém a escolha em seguir um procedimento inadequado, aí sim o juiz pode extinguir o processo por carência de ação, especificamente por faltar interesse na modalidade adequação. Tá bom? E essa última ordem de ideia de que o juiz deve oportunizar a correção, a gente pode extrair lá do artigo 4º do CPC. Princípio da primazia da resolução do mérito. Tá bom? Então, por hora é só. Espero que tenha contribuído com a compreensão dos senhores a respeito dos procedimentos especiais, seus fundamentos filosóficos, seus fundamentos de existência e a sua razão, as razões de instituição. E gostaria de pedir para que os senhores curtissem esse vídeo, dê um joinha para ajudar a propagação. Por favor, se inscreva em nossa página no Facebook, se inscreva em nosso canal no YouTube para receber e para ficar acompanhando aí as novidades dos nossos vídeos. Tá bom? Um forte abraço, até uma próxima.